Boa noite, meu nome é Carolina Baima e eu sou arquiteta e urbanista. E hoje trabalho como coordenadora geral de gestão de empreendimentos de mobilidade urbana no Ministério do Desenvolvimento Regional. Quando eu recebi esse convite para falar sobre esse tema da digitalização, conectividade e dados, eu pensei logo na ideia de cidades inteligentes. E cidades inteligentes no sentido de cidades que utilizam a tecnologia para tornar a gestão das funções e dos serviços urbanos mais eficientes. E, com isso, ampliar o acesso das pessoas a esses serviços, aproveitando seus recursos humanos e materiais para reduzir desigualdade, que é o objetivo do Ministério do Desenvolvimento Regional. Isso porque as cidades são polos de desenvolvimento econômico e têm grande responsabilidade com a promoção do bem-estar da população. Elas concentram grande parte das ofertas de trabalho, educação, equipamentos culturais, serviços públicos e privados. Essas características fazem com que o mundo de hoje enfrente o desafio de gerar e distribuir benefícios e oportunidades que vêm com a urbanização. Só assim é possível garantir a qualidade de vida a todas as pessoas que vivem e precisam do meio urbano. Não deixar ninguém para trás. Esse é o lema da Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável. Nesse contexto, entende-se que as cidades e os governos locais têm um papel decisivo na mobilização global pelo desenvolvimento sustentável, um desenvolvimento que alcance todos os cidadãos e seja entendido como um desenvolvimento que supre as necessidades atuais de serviços, de infraestrutura, sem comprometer a habilidade das futuras gerações de atender a sua própria necessidade. Na política urbana brasileira, não deixar ninguém para trás é o mesmo que dizer garantir o direito a cidades sustentáveis para todas as pessoas. Isso significa comprometer-se a reduzir desigualdades históricas que prejudicam o acesso de pessoas e grupos sociais mais vulneráveis às oportunidades, bens e serviços. Estruturar ações adequadas à ampla diversidade territorial do país também é uma forma de não deixar nenhum município para trás, porque é no município que as pessoas vivem. Um dos maiores desafios socioambientais e econômicos da atualidade é gerenciar a mobilidade de bens e pessoas. A projeção de demanda para o transporte de passageiros aponta um crescimento em todas as regiões do mundo e vai ser particularmente forte nos países em desenvolvimento. O número de passageiros em países em desenvolvimento, por exemplo, por quilômetro, deve aumentar mais ou menos 2,5 vezes entre 2015 e 2050. A concentração populacional em centros urbanos, por exemplo, que tem tendência a crescer, gera uma maior demanda por infraestrutura e serviços em geral de mobilidade. E, por sua vez, a mobilidade urbana é uma ferramenta para garantir o acesso às oportunidades e direito das pessoas à cidade. E é suprida apenas em parte pelo transporte coletivo. Essa demanda faz com que os problemas nas cidades relacionados aos deslocamentos fiquem mais intensos, por exemplo, como os acidentes de trânsito e a poluição urbana, isso por conta do uso intensivo do automóvel, né? Em 2016, por exemplo, mais de 1 milhão de pessoas perdeu a vida no mundo devido à violência no trânsito, né? Apesar, assim, do óbvio pesar pela morte dessas pessoas, que já é uma questão muito grave por si, também há o custo econômico relacionado a essas tragédias, né, que somou cerca de 50 bilhões no Brasil em 2014. Esse custo também é agravado pela perda gerada por congestionamentos, que pode chegar a 10% do PIB em algumas cidades de países emergentes, como São Paulo, Lima e Pequim. Os transportes também são responsáveis por cerca de 23% das emissões globais de gases de efeito estufa relacionadas ao setor de energia. Em outras palavras, isso quer dizer que o transporte também é responsável por gerar mudança climática. No Brasil, as emissões de transporte correspondem a 49% das emissões de carbono associadas à matriz energética. E esse é o nosso quadro geral, que não é simples. E ao longo dos últimos anos,
O MDR dedicou-se, além das políticas relacionadas à redução das externalidades em mobilidade, no campo da tecnologia, à elaboração da Carta Brasileira para Cidades Inteligentes. Esse é um documento que foi feito coletivamente por gente de vários setores da sociedade, com o objetivo de ajudar o país a dar um passo firme rumo a cidades melhores para as pessoas, né? Utilizando para isso tecnologia. As iniciativas brasileiras de cidades inteligentes são ações de política urbana destinadas a promover o desenvolvimento urbano e a transformação digital sustentável, nos seus aspectos econômico, ambiental e sociocultural. E cidades inteligentes, nesse contexto, são aquelas cidades não só que usam tecnologias de ponta e automação, mas são aquelas que atuam de forma planejada, inovadora, inclusiva e em rede e promovem o letramento digital, a governança e a gestão colaborativa, e também utilizam tecnologias para solucionar problemas concretos, criando oportunidades, oferecendo serviços com eficiência, reduzindo as desigualdades e aumentando a resiliência. Tudo isso para melhorar a qualidade de vida de todas as pessoas, garantindo o uso seguro e responsável de dados e das tecnologias da informação e da comunicação. Na área de mobilidade, a gente tem trabalhado com o conceito da gestão de informação, que é um conjunto de práticas de nível estratégico, tático e operacional, que se vale do capital humano e tecnológico para viabilizar a sistematização e o uso de informações relacionadas aos deslocamentos de pessoas e cargas, visando a tomada de decisão baseada em evidências. A gente observa que essa tomada de decisão baseada em evidências propicia segurança, confiança e credibilidade na busca diária por tornar cidades lugares melhores para se viver. Para isso, gestores e planejadores urbanos, em especial aqueles com alto poder de decisão, têm seus trabalhos facilitados se eles tiverem indicadores de acompanhamento das políticas públicas, pois eles, a partir daí, podem conhecer as condições de vida reais da população e as características da cidade, podendo gerar ações de poder público com maior impacto e visibilidade social. A gestão da informação da mobilidade urbana serve exatamente para isso e abrange elementos que vão desde demanda de viagens, serviços, infraestrutura e equipamentos, até aspectos sociais, ambientais, econômicos, institucionais e legais dentro da cidade e do setor de mobilidade. Muitos aspectos da mobilidade são, de fato, influenciados pelo desenvolvimento de tecnologias de informação e comunicação, como é o caso da prestação de serviço por aplicativo, da bilhetagem eletrônica e da localização automática de veículos, por exemplo. Ao mesmo tempo que o avanço da tecnologia resultou, de fato, em uma profusão de sensores espalhados pelas cidades. São dispositivos que detectam e respondem a sinais físicos, sei lá, elétricos, magnéticos, ópticos, sonoros e outros, e eles estão instalados na infraestrutura, né? E fazem parte dos serviços de mobilidade, são utilizados cotidianamente por várias pessoas, como aqueles sinais que a gente aperta para atravessar a rua, por exemplo. Como consequência desses sensores, cada vez mais dados são gerados que podem ser convertidos em informações e contribuir para a inteligência do município no setor de mobilidade e trânsito. Um exemplo é o monitoramento em tempo real dos dados de localização dos veículos de transporte público coletivo. Com isso, você pode calcular a velocidade, calcular a necessidade de aporte de mais veículos no sistema e, assim, facilitar o acesso da população ao próprio transporte, melhorando a qualidade do serviço, né? Além de, obviamente, conseguir fazer a gestão, por exemplo, semafórica, né, e de liberação de faixas exclusivas para o trânsito do transporte público coletivo, aumentando a velocidade operacional do sistema. No nível operacional, né, também, a gente pode usar esses dados para auxiliar na gestão da frota e partidas de viagem, como eu estava explicando. A partir da observação por períodos de tempos maiores dessa e de outras fontes, a gente consegue obter informações que subsidiem decisões em nível tático e estratégico,
como referentes à criação de novas linhas ou a construção de novos corredores de ônibus, exatamente monitorando pontos de retenção no trânsito. E sim, uma vez que o investimento em grandes obras de infraestrutura tem ficado cada vez mais difícil por conta da própria situação fiscal do país, esse investimento está difícil, oneroso e ele é demorado. Então, a gente precisa usar a tecnologia para integrar os sistemas de mobilidade e aproveitar melhor a estrutura que nós já temos, né? Muito desses esforços têm se voltado para ações de gestão da demanda de mobilidade, migrando do paradigma, que hoje a gente considera ultrapassado no setor, de projetar a demanda e prover a oferta para abordagens mais sustentáveis do planejamento dos sistemas de mobilidade, como a abordagem de evitar, mudar e melhorar. Evitar ou reduzir a necessidade de viajar, ou seja, melhorar a eficiência do sistema, mudar ou manter a proporção de modos amigáveis ao meio ambiente, ou seja, a eficiência da viagem, e melhorar a eficiência energética dos modos de transporte da tecnologia veicular, como a eficiência do veículo, por exemplo, com veículos elétricos ou aqueles que usam combustível de baixo carbono. Esses desafios colocam exigências que só vão poder ser respondidas da melhor forma pelo incremento de tecnologia e de inteligência. A partir dos anos 2000, a gente verificou no setor de mobilidade, por exemplo, a massificação da utilização dos sistemas inteligentes de transporte, aqueles ITS, na operação e gestão da mobilidade urbana. Esse crescimento se deu em grande parte impulsionado pelo desenvolvimento dos setores correlatos, como de comunicação, telefonia móvel, celular, né, microeletrônica e os ligados à tecnologia de controle, simulação, telemetria e processamento de dados. E muitas cidades hoje, no Brasil, elas possuem, principalmente as maiores em regiões metropolitanas, elas possuem os sistemas ITS implantados, como que geram bilhetagem eletrônica, geoprocessamento de localização de veículos. No entanto, é comum o cenário em que as tecnologias adquiridas tenham sido, e aí é um problema que eu queria apontar aqui, que essas tecnologias dos sistemas ITS que hoje existem, elas tenham sido adquiridas e desenvolvidas em software proprietário, né? Utilizando protocolos próprios de comunicação. E nesses programas proprietários, os dados são gerados, mas eles são muito difíceis de serem integrados a outros. E não tem muita flexibilidade para customização no longo prazo. Então, nesse contexto, a gente gosta de ressaltar aqui a importância de adotar protocolos abertos, que funcionam na prática como uma linguagem comum entre os programas e promove a sua interoperabilidade. Ou seja, fazem com que a própria geração de dados ela possibilite uma inteligência na tomada de decisão, gerando a capacidade dos sistemas de se comunicar. Então, é muito importante para a gente conseguir gerar esses dados integrados, que isso seja feito em sistemas abertos, né? E, nesse sentido, a inteligência do modelo está em usar dados, em especial aqueles provenientes dos sensores espalhados ou que possam ser espalhados pela cidade, na busca pela solução dos problemas urbanos. Então, os dados podem ser usados para diversas finalidades, assim, por isso é importante a flexibilidade, né? E a customização, dado pelo sistema aberto. Porque eles podem ser usados para acompanhar, compartilhar, gerar acessibilidade, promover a adaptabilidade e racionalizar a prestação do serviço. Ao serem tratados e analisados, esses dados eles geram informação, que são leituras dos territórios, que aí sim elas podem ser usadas para o planejamento da cidade urbana e para a tomada de decisão. Com isso, né, a necessidade da coleta dos mais variados dados e a sua rápida centralização e processamento em centros operacionais de processamento de dados passa a ser premissa de qualquer gestão eficiente de trânsito e transporte, ou uma gestão inteligente do trânsito e transporte, né? Que o objetivo final tem que ser, na verdade, aumentar o desempenho do sistema como um todo e melhorar a qualidade do serviço para a população. No processo de gestão, é importante ressaltar que o valor da informação, ele não reside na informação em si, né, mas na forma como ela pode ser usada para a tomada de decisão.
Isso porque a gestão da informação também permite aperfeiçoar o acompanhamento por parte da sociedade. Isso é outra função de transparência e controle social que é essencial que a gente desenvolva melhor, né? A participação social pode se tornar mais ágil, mais transparente, de fácil compreensão quando o poder público promove exatamente a abertura dos dados de forma ativa, possibilitando que os cidadãos acompanhem, por exemplo, a destinação de recursos financeiros dentro do município, ou a própria implantação dos planos urbanos, planos de transporte, planos de mobilidade. Com isso, eles possam desenvolver estudos, pesquisas, usando esse dado também para qualificar a informação. Com relação às bases de dados e acesso por API, a adoção de protocolos de comunicação abertos e reconhecidos internacionalmente incentiva empreendedores, por exemplo, a explorarem novos modelos de negócio com o desenvolvimento de aplicativos e inovação, né? Ao passo que a população se beneficia do uso de tais ferramentas no dia a dia. Então, isso é uma questão essencial ao se tratar de dados para a democratização da cidade, né? Dados abertos. Uma outra questão é a questão da exclusão digital e das zonas opacas em relação à geração de dados, porque a gente sabe que hoje, eu já vou me encaminhando para o final da minha fala, né? A transformação digital ela é uma mudança fundamental das nossas cidades. O uso amplo de soluções e dispositivos digitais oferece às cidades oportunidades novas para fomentar formas de desenvolvimento urbano sustentável, seja por parte do governo, seja por parte de startups ou empresas que geram informações qualificadas para os cidadãos e para os governos. Mas, ao mesmo tempo que isso acontece, surgem novos riscos, né, em questões sociais, econômicas, jurídicas e políticas para que os governos precisam de soluções criativas, né? E aí entra exatamente a capacidade de inovação que a gente precisa desenvolver dentro do setor privado também, né? E para isso é preciso compreender quais são as mudanças impostas ao espaço urbano pela digitalização e de que forma o espaço urbano responde a essas mudanças. Isso porque a transformação digital ela pode gerar impactos positivos ou desafios cada vez maiores, dependendo do contexto. A realidade de cada lugar também influencia no potencial de uso das tecnologias de informação e comunicação. É preciso, portanto, nesse sentido, que a gente considere a ampla diversidade e as profundas desigualdades históricas que marcam nosso território ao agir e refletir sobre a transformação digital. Na área de mobilidade, inclusive, a gente trabalha, né, muito com o problema de que, como a geração de dados, ela pode, inclusive, aprofundar desigualdades, invisibilizando áreas onde esses dados não são gerados. Então, você acaba tornando cinza áreas carentes e vulneráveis de cidade onde você não tem a informação colocada lá, né? Então, isso é um problema que precisa ser enfrentado e a gente precisa ter no radar na hora de planejar as nossas ações de digitalização e transformação. Sob esse ponto, né, a Carta Brasileira de Cidades Inteligentes trabalha com o conceito de transformação digital sustentável, que é o processo da adoção responsável dessas tecnologias da informação e comunicação, baseado em princípios de ética digital e orientado para o bem comum, né? E aí você inclui questões de segurança cibernética e também de transparência na utilização dos dados, informações, algoritmos e dispositivos. Daí vem a importância, mais uma vez, da disponibilização de dados e códigos abertos, acessíveis a todas as pessoas e a proteção geral dos dados pessoais, né? Que hoje a gente até tem a Lei Geral de Proteção de Dados, né? Do governo federal, inclui também o letramento e a inclusão digital, tanto das pessoas físicas quanto de áreas e setores territoriais das cidades, né? De forma adequada e respeitosa, né, em relação às características socioculturais, econômicas, urbanas, ambientais e político-institucionais de cada território, além da conservação dos recursos naturais e das condições de saúde para as pessoas.
Esse foi um pouco do trabalho que o MDR tem construído na gestão da Carta Brasileira de Cidades Inteligentes e também na discussão e no debate do uso de tecnologias da informação e comunicação dentro do setor de mobilidade. Espero ter contribuído um pouco para o debate, trazido alguma informação. Os dados e informações que eu trouxe aqui nessa breve fala sobre o assunto, eles podem ser acessados no site do MDR na internet, www.mdr.gov.br. E estamos aí à disposição também para tirar qualquer dúvida e receber qualquer proposta de debate e de melhoria dos nossos sistemas para a área de gestão urbana e para a área de mobilidade. Desejo a todos uma boa noite e muito obrigada.